abençoada, chegamos ao mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês que a igreja dedica, para que nós possamos ter um estudo maior, mais profundo, que a gente possa gastar um pouco mais de tempo, do nosso precioso tempo com as Sagradas Escrituras. Para quê? Para que o nosso amor a nosso Senhor e as Sagradas Escrituras possa crescer. E nós sabemos que na Sagrada Escritura nós encontramos a palavra de Deus, a palavra que Ele dirigiu para a nossa salvação. Desconhecê-la, como diz São Jerônimo, é desconhecer o próprio Cristo e negar anunciá-lo. A Sagrada Escritura foi escrita há vários séculos e também foi escrita em outra cultura. Nem sempre ela pode ser facilmente compreendida, mas somente à luz do Espírito do Senhor nós poderemos nos abrir a compreender esta palavra sobre a inspiração deste mesmo Espírito. Lá em Jeremias capítulo 6, versículo 10, vai dizer que a palavra de Deus tem se tornado objeto de tédio e as pessoas já não encontram prazer nenhum em ouvi-la. Isso porque hoje se gasta muito mais tempo nas redes sociais, se gasta muito mais tempo na Netflix, se gasta muito mais tempo no celular do que com as Sagradas Escrituras. Nosso Senhor, Ele semeia continuamente a Sua palavra em nossos corações. Lá em Lucas 8,5 vai dizer que saiu a semear o Senhor a Sua palavra. São Lucas narra que certo dia estava ali uma numerosa multidão reunida ao redor de Jesus e no meio dessa multidão, Jesus então ele começa a propor a parábola do semeador, cuja semente nós sabemos que caiu, parte junto ao caminho, outra sobre o pedregulho, outra entre os espinhos e depois também na terra boa. Os discípulos então eles perguntaram a Jesus sobre o significado desta parábola. Então ele mesmo dá essa interpretação. Sabemos que a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem essa palavra, mas depois o que acontece? Vem o diabo, tira essa palavra do coração para que não se salvem crendo pela fé. Depois, quanto aos que estão aí sobre a pedra, são aqueles que recebem com gosto a palavra quando a ouviram, mas esses não têm raízes. Qualquer coisinha que acontece, abandona o seguimento de Jesus. Acho que o caminho do céu é de fato um caminho largo, que nós não precisamos fazer renúncia, não precisamos fazer sacrifício, porque até certo ponto creem, mas no tempo da tentação, quando começa a apertar, voltam atrás. Depois, a semente que caiu entre os espinhos são aqueles que ouviram, porém, indo por diante, eles ficaram sufocados pelos cuidados, pelas riquezas, pelos deleites da vida e por isso não dão frutos, São árvores, são estéreis. E São Gregório, ele diz que esse evangelho, onde tem essa parábola aqui do semeador, que foi interpretado pelo próprio Jesus, não precisa de uma outra explicação, mas é digno da mais atenta consideração. Vamos fazer um exame de consciência. Vamos considerar se porventura nós vamos achar em nós, aqui, algum desses 3 impedimentos que são notados na parábola. Porque esses impedimentos é aquilo que nos vai privar da graça divina. O fruto que nós vamos beber dessa meditação da palavra, do amor que nós temos à palavra. No versículo 5, a primeira parte caiu junto ao caminho, que são aquelas pessoas que se deixam ser conduzidas por todos os pensamentos, que têm um espírito dissipado, qualquer coisa entra na cabeça dela, qualquer coisa ela aceita, tem os seus pensamentos muito mais voltados para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus, e isso acaba deixando a pessoa sem fruto e estéril. Depois, no versículo 6, a segunda parte da semente cai sobre o pedregulho, que representam bem aquelas pessoas que têm um coração endurecido, feito pedra. Isso por causa de quê? Por consequência da tibieza habitual, por consequência dos vícios. A pessoa não busca ter uma vida reta com Deus, fica na impenitência, continua no pecado, fazendo aquilo que quer e não parte por uma via de renúncia. Mas, outra parte, no versículo 7, caiu entre os espinhos. Devemos examinar em nós se não temos aqui esses espinhos da riqueza, dos prazeres terrestres, daquilo que passa, se o nosso coração não está tão sufocado com as coisas do mundo, porque isso impede com que nós possamos beber e degustar do fruto da palavra de Deus. Muitas vezes
o que acontece é que nós fechamos tanto o nosso coração, nós nos afastamos tanto de Deus e rejeitamos a sua palavra que Ele deixa de falar às almas, né? Porque as suas palavras, elas acabam se perdendo, não se dão mais valor àquilo que Deus fala. Mas o Senhor, Ele, continuando a interpretar a última parte da sua parábola, Ele acrescenta no versículo 15: a semente que caiu em terra boa são os que, ouvindo a palavra, com um coração bom, com um coração perfeito, retêm e dão frutos pela perseverança. Vai dizer, eles dão frutos pela perseverança. E o que isso significa? Que nós não devemos nos deixar enganar pelo demônio, com a pretensão de fazer tudo ao mesmo tempo, achando que a nossa caminhada de santidade, de conversão, é uma coisa que acontece feito um passe de mágica. De um dia para o outro, São Felipe Neri diz que a obra da santificação não é uma coisa que se faz em um só dia, mas é preciso lutar, é preciso percorrer, é preciso caminhar. Para cada dia existe a sua luta. E quem quiser colher frutos maduros, quem quiser degustar profundamente e amar a palavra de Deus, deve, como lavrador, esperar pacientemente o tempo da colheita. Por isso é preciso que nós tenhamos o firme propósito de querer estudar as Sagradas Escrituras, de querer meditar as Sagradas Escrituras, mas não só isso, porque a meditação das Sagradas Escrituras, o amor que nós vamos nutrindo por ela, vai gerando em nós uma vida nova. Porque não adianta só ler, não adianta só estudar, não adianta só pregar, é preciso viver. São Francisco de Assis diz: pregue a palavra em todo o tempo, se for preciso, use palavras. É preciso que o nosso coração esteja o tempo todo na palavra de Deus, aonde está a nossa delícia, aonde está o direcionamento dos nossos passos, aonde está o amor de Jesus por nós, onde está essa carta de amor que nosso Senhor escreveu para nós. Quem não tem amor pela palavra precisa criar, precisa buscar, precisa nutrir esse amor através dessa prática de meditação.